Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa Gifone, eu sou geriatra e sou uma pesquisadora visitante no MARC, Multicultural Assessment and Research Center do Mass General Hospital. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença de Alzheimer e o objetivo da minha apresentação é ajudar vocês a compreenderem um pouquinho mais o que sabemos sobre essa doença. Então, vamos começar a nossa apresentação. Vou começar falando o que nós sabemos sobre a doença de Alzheimer, quais são as formas de tratamento, e se você conhece alguém ou se você suspeita que pode estar apresentando sinais da doença de Alzheimer, como você pode conseguir suporte. Primeiramente, eu gostaria de falar que o dia 21 de setembro é o dia que mundialmente nós celebramos o dia da conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então, o mês de setembro também no Brasil é conhecido como Setembro Roxo. É um mês muito importante para nós. E, primeiramente, vamos falar o que a gente sabe sobre a doença de Alzheimer. É a forma mais comum de todas as demências. 50 a 60% dos casos de demência são representados pela doença de Alzheimer. E o que é uma demência? Demência é uma doença onde eu tenho uma perda progressiva de funções cognitivas, isto é, funções intelectuais. A memória é a mais comum, mas também a orientação do tempo no espaço, a capacidade de ter o pensamento crítico, de planejar e executar as suas ações. E quando essa perda das funções cognitivas prejudica a vida independente, isso é considerada uma demência, né? Então, a doença de Alzheimer, ela representa mais da metade dos casos da doença de Alzheimer. A incidência, ela aumenta com o avançar da idade. Então, a doença de Alzheimer, ela não acontece só no processo do envelhecimento, mas ela é muito mais comum no processo do envelhecimento. E à medida que nós avançamos os anos, essa doença fica mais e mais comum. Na maioria dos casos, na maior parte dos casos que nós acompanhamos, a ocorrência ela é esporádica, ao acaso. Existe uma influência genética, sim, se um parente de primeiro grau, se seu pai, se seu avô, se sua mãe, se uma irmã teve doença de Alzheimer, aumenta a chance de você ter, mas não é um caso geneticamente determinado. Por exemplo, existem casos familiares onde existem mutações genéticas no DNA e todo mundo daquela linhagem, daquela família, vai ter a doença de Alzheimer. Geralmente, esses casos têm um início bastante precoce, por volta dos 60 anos de idade, até antes, 35, 40, 50 anos de idade, mas são bastante raros. Quais são as causas da doença de Alzheimer? A causa não é completamente conhecida. É uma doença heterogênea, né? Existem várias causas onde interagem fatores de risco individuais e fatores ambientais. Provavelmente, uma série de fatores interagem entre si para que alguém desenvolva a doença de Alzheimer. Então, a gente diz que a causa é multifatorial. Então, o fato de ter estudado pouco, o fato de não ter tido uma dieta, uma atividade física ao longo da vida, são fatores que podem interagir com o seu risco genético familiar e fazer com que você desenvolva a doença de Alzheimer. Então, que fatores de risco são esses? Principalmente, o processo de envelhecimento, a baixa escolaridade, pessoas que têm traumatismo craniano repetido, né, jogadores de futebol americano, que vão adquirindo traumas, boxeadores, né, que vão adquirindo traumas cranianos sequenciais ao longo da vida, pessoas que têm a síndrome de Down e outros fatores de risco muito importantes relacionados à doença vascular. Então, todos os fatores de risco que causam doenças do coração, que causam AVC, que causam infarto, também contribuem para o aumento do risco da doença de Alzheimer. Entre eles, o colesterol alto, a hipertensão, o tabagismo, a obesidade, o diabetes, a doença aterosclerótica e a doença coronariana. Então, o que a gente sabe hoje em termos de número de casos da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer ela ainda é subdiagnosticada.
especialmente em países de pequena e de média renda, como o Brasil, né? Então, hoje, estima-se que 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo. Mas as projeções são assustadoras, né? Em 2050, daqui a 30 anos, esse número vai ter praticamente triplicado. Então, serão 153 milhões de pessoas aproximadamente no mundo vivendo com a demência. E o mais importante para nós, latinos, é que a gente sabe hoje que 60% dos casos de demência, eles acontecem em países de baixa e de média renda, né? Que são países onde existe uma menor exposição à escolaridade e um maior acúmulo de fatores vasculares, como hipertensão, como a diabetes. Então, quais são os sinais precoces da doença de Alzheimer? Se eu pudesse escolher 10 sinais e sintomas precoces para ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer, eu falaria que a memória, né, é o principal sintoma e é o que a gente mais facilmente reconhece. Então, esquecer informações aprendidas recentemente, coisas que lhe falaram recentemente, datas de compromissos ou eventos importantes, de consultas, de entrevistas, fazer as mesmas perguntas repetidamente, precisar de mais auxiliares de memória, lembretes no celular, lembretes em post-it, agendar, anotar na agenda. Então, recorrer cada vez mais a esses lembretes auxiliares de memória e até precisar que as próprias pessoas da família, amigos, estejam lhe lembrando de compromissos. Isso é um dos sinais de alerta. Além disso, a dificuldade em planejar e resolver problemas mais complexos. Então, por exemplo, criar um plano. Eu vou viajar, eu vou para o Brasil. Quais são as etapas necessárias? Pesquisar passagem aérea, comparar preços, ver o melhor período, comprar passagem, ir para o aeroporto, fazer mala. Então, a capacidade de planejar e de executar tarefas mais complexas é mais difícil numa pessoa que está desenvolvendo a doença de Alzheimer. E isso vai piorando à medida que a doença progride, né? Outro exemplo muito comum é a capacidade de controlar as suas finanças, né? De fazer o seguro da casa, fazer o imposto de renda, acompanhar a movimentação bancária, pagar contas, fazer transferências, usar os aplicativos. Então, esse também é um sinal de alerta. A dificuldade progressiva em fazer as tarefas de casa, inicialmente as tarefas mais complexas, mas depois as tarefas mais simples, né? Então, no início da doença, dificuldade em ir no supermercado, comprar o que precisa ser comprado, fazer a escolha entre custo-benefício dos produtos, preparar receitas culinárias mais complexas, mas com o avançar da doença, até as tarefas mais simples ficam comprometidas. Outro sinal comum da doença de Alzheimer são as dificuldades da linguagem. Então, a dificuldade em acompanhar uma conversa, parar no meio de uma conversa e não ter ideia de como continuar essa conversação, ficar repetitivo em uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de amigos, ter dificuldade em encontrar palavras no vocabulário. Não é aquela dificuldade que, alguns instantes depois, a palavra volta, mas é aquela dificuldade onde parece que palavras vão sendo progressivamente apagadas do vocabulário. A dificuldade em nomear objetos familiares. Então, você vê um óculos e tem dificuldade de saber que o nome daquilo é um óculos, você começa a chamar as coisas de coisa, né? Então, eu vou pegar aquela coisa para cozinhar o arroz, porque você esquece a palavra panela. Ou então, eu vou naquele lugar para cortar o cabelo, porque você esqueceu a palavra cabeleireiro. Então, essas são dificuldades progressivas de linguagem. Alterações na capacidade da orientação, então confundir datas, confundir os meses, as estações do ano, confundir os locais, sair de casa se perder, ter dificuldade em locais novos, ter dificuldade em locais conhecidos que tenham uma rota mais complexa e até se perder nesses locais. Então, esse também é um sinal bastante comum do início da doença de Alzheimer. A dificuldade no reconhecimento visual, então dificuldade em reconhecer pessoas familiares, locais familiares,
E isso pode, inclusive, prejudicar já desde o início a capacidade de conduzir veículos. Essa é uma questão muito delicada no portador da doença de Alzheimer, na pessoa que vive com a doença de Alzheimer, e mudanças no comportamento, né? Mudanças na personalidade, mudanças do humor, podem ser também, inicialmente até confundidas com depressão, com ansiedade, com estresse, mas são sintomas também da doença de Alzheimer, sintomas precocemente que acontecem. Outros sintomas, sinais e sintomas, habilidade reduzida de julgar situações mais complexas, tomar decisões mais complexas, colocar coisas em locais inapropriados, você guarda um item da cozinha na despensa do material de limpeza e depois você procura e não encontra, guardar dinheiros em locais inapropriados e muitas vezes até acusar os próximos de terem roubado seus pertences. Então, esse também é um sinal bastante comum no início da doença de Alzheimer. E o isolamento social, né? Então, essa pessoa acaba, mesmo que não tenha sintomas característicos de depressão, acaba paulatinamente perdendo o interesse de fazer coisas familiares e acaba diminuindo o seu nível de socialização e as atividades de lazer. Das maiores características da doença de Alzheimer é esse medo de perder o controle da própria independência, né? Então, quando o indivíduo é diagnosticado, esse é o primeiro medo, né, que realmente que ronda, que atemoriza alguém. Sabemos que, de fato, a pessoa com doença de Alzheimer vai ter um declínio progressivo de sua memória, especialmente em relação a eventos recentes, vai procurar palavras e vai ter erros, não vai conseguir encontrar essas palavras com facilidade, né? Como eu já falei, não reconhecer rostos familiares, hesitar em tomar decisões, mudanças significativas no humor e no comportamento e sintomas psicológicos associados a esse declínio cognitivo. Ansiedade, retraimento social, irritabilidade e sintomas depressivos. A doença, ela é caracterizada principalmente em 3 fases. A fase inicial, onde os sintomas são principalmente as primeiras falhas de memória, a dificuldade na concentração e na atenção, mudanças de humor, tristeza e ansiedade. E a dificuldade com as tarefas de vida independente, as tarefas mais avançadas, sair de casa, cozinhar, conduzir o carro, se orientar na comunidade, cuidar das suas finanças, cozinhar. Na fase intermediária, a doença costuma progredir para falha até na execução dos movimentos mais simples. O comportamento geralmente é inadequado, a pessoa pode ter insônia, pode ter um pouco de inquietação, e as atividades mais básicas do dia a dia, como aguar plantas, fazer a limpeza da casa, colocar a louça na máquina, essas questões já estão bastante prejudicadas, mas o indivíduo ainda tem a independência para as atividades mais básicas, como tomar banho, trocar de roupa, escolher sua própria roupa, fazer sua higiene íntima. Já na fase avançada, existe uma perda completa da memória, do julgamento, e as atividades de vida diária, elas já estão mais prejudicadas, as que eu acabei de falar, e com a evolução na fase bem avançada da doença, existe a perda do controle dos esfínteres e também a síndrome da imobilidade na fase terminal da doença. Vamos falar rapidamente sobre o tratamento. Essa não é uma aula voltada para o público da saúde, mas é importante que todos saibam que existem várias formas de apoiar o portador da doença de Alzheimer e seus familiares. Então, em termos de tratamento médico, sabemos hoje que não existe uma cura para a doença de Alzheimer, mas existem vários tratamentos que podem melhorar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. Então, é importante que, ao perceber sinais que podem ser doença de Alzheimer em você ou em algum familiar, em algum amigo, que procure um médico, que procure um atendimento médico, que procure um centro de suporte, porque existem sim tratamentos que conseguem desacelerar, mudar a curva de progressão da doença. E naqueles casos onde existem sintomas comportamentais,
os tratamentos conseguem sim melhorar esses sintomas. É importante que a gente possa compreender quais são as opções disponíveis para que isso possa ajudar o portador da doença de Alzheimer e seus familiares a lidar e conviver com os sintomas de uma forma muito mais tranquila. É uma doença longa e é uma doença que a gente não vai ver mudanças muito repentinas, de um ano para o outro. As mudanças elas se instalam lentamente. Então é possível ter um curso de doença muito brando e ter uma vida muito bem adaptada com qualidade de vida. Outras formas de tratamento que também vão apoiar muito o tratamento medicamentoso são os programas de estimulação cognitiva, a atividade física, que é indispensável, é essencial, os grupos de socialização, os grupos de apoio e o tratamento dos sintomas psiquiátricos quando eles são realmente significativos. Em termos de suporte, já finalizando a nossa apresentação, nós temos principalmente o apoio da Alzheimer's Association, que tem já no site, né, www.ause.org, tem todo o material de suporte em espanhol, em inglês, eles também têm já alguns materiais em português, então é importante que a gente acesse o site da Alzheimer's Association ou até ligue para o suporte, né? É um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, no telefone 800-272-3900. E eu gostaria de agradecer a essa apresentação. Qualquer dúvida, por favor, nos procurem no MARC, estaremos à disposição. Nós, equipe, né, que conduz o BLAST, esse estudo longitudinal tão importante para compreender as mudanças cognitivas no envelhecimento das pessoas latinas que moram em Boston. Muito obrigada e tenham todos um bom dia.